Quero convidar aqui, pastor André vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus nesta noite para nossos corações. Obrigado, pastor. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode se colocar de pé rapidinho? Vamos orar mais uma vez? Eu não sei você, mas eu acho que eu não consigo encontrar uma palavra em português que expressa o sentimento que eu tenho hoje. Eu queria que você olhasse para mim aqui um pouquinho. Ainda não acabou 2022. Ok? E é melhor como termina do que como começa. Então hoje, o dia que se chama hoje, Deus vai fechar ciclos que precisam ser fechados, que não foram ainda, para que novos ciclos se abram. A importância dos novos ciclos são os nossos posicionamentos hoje. Então as palavras que foram lançadas, parecia que eles pegaram o meu esboço e saíram soltando aí antes de eu começar a pregar. E nós vamos agora construir alguns fundamentos, porque Deus quer fechar ciclos hoje. Nós vamos fechar ciclos que demorou anos a ser fechados. Vai se encerrar hoje, para que o novo de Deus possa vir. Amém? Então coloca a mão no seu coração. Nós falamos que o culto é o culto da vitória, né? Mas hoje quem vai vencer a gente é o Espírito Santo. Ele vai nos vencer. Ele vai derrotar o nosso orgulho. Ele vai vencer nossas estruturas. Ele vai tomar frente de tudo. Fala para ele assim: Senhor, em nome de Jesus, eu me rendo. Eu entrego todas as estruturas diante do teu Espírito. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser e na hora que você quiser. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Tem muita coisa para a gente celebrar juntos. Aconteceu algo na minha vida hoje que eu esperei por mais de 10 anos para acontecer. Aconteceu hoje. Acho que você não entendeu. Aconteceu hoje algo na minha vida que eu esperei por mais de 10 anos. Eu vivi 17 anos no campo missionário e quando sai as fotinhas do Haiti aqui, eu posso abrir o celular aqui e botar 200 fotos. Eu construí igreja no Haiti. Eu vendi uma casa para ir para missões e viver em missões por 17 anos. Eu construí uma casa numa base missionária e fui embora e essa casa ficou lá. E 10 anos eu querendo ter uma casa de novo. E hoje eu ganhei uma casa. Hoje. Eu tinha 30% do valor para comprar essa casa e eu ia comprar financiada. Deus fez algo que até agora eu não entendi. Eu também nem quero entender. E nós compramos um apartamento. E eu tinha 30% do valor e eu ganhei 50% do valor. E a pessoa me vendeu ainda com um desconto de 90 mil de diferença. E eu ia comprar financiado e nós ganhamos quitado. Eu não sei explicar. Eu sei que eu esperei isso por muitos anos. E eu queria deixar isso para os meus filhos como herança. E é o que aconteceu. E vindo para cá, Deus falou comigo: eu estou fechando ciclos na sua vida de restauração. E o que você vai ministrar vai chegar no povo. Então Deus tem ciclos para fechar hoje, que vai restaurar a sua vida. Mateus capítulo 8 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me? Então Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então:
olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao teu povo. Deixa a Bíblia aí no teu colo. Se eu for dar um tema para essa mensagem, eu vou falar sobre cura pela adoração. Esse seria um tema legal para a gente colocar aqui, construir algo. Mas o desejo do meu coração essa noite é a gente falar um pouco sobre sermos restaurados, sobre fecharmos ciclos, sobre ainda não acabou 2022, sobre sermos tratados por Deus, sermos curados, sermos restaurados. Aqui fala de um personagem na Bíblia que o seu nome, a sua identidade está estabelecida pela sua doença. Ele não tem um nome próprio. O personagem que esse texto mostra, ele tem um nome rotulado daquilo que ele carrega como ferida. Então o texto fala de um leproso. Então todo esse cenário bíblico não tem um nome próprio para a gente falar foi João, foi Ana, foi André. Não, é direcionado à sua doença. E existe muita gente que a sua história está relacionada à sua doença. Está aí o fofoqueiro, está aí o prostituto, está aí não sei o quê. Nós rotulamos pessoas e damos histórias para elas. Esquecemos dos nomes. Algumas enfermidades subtraem as nossas identidades e se constrói o nosso novo nome. Não aparece o nome desse cara, o nome dele é o leproso. E quanta gente não está assim, que perderam a sua identidade no caminho e agora são conhecidas pelas suas dores, pelos seus traumas, pelo que aconteceu na sua história. Mas Jesus é lindo. A dinâmica de Jesus curar pessoas é extraordinária. A forma de Deus, o ministério de cura de Deus, como Deus cura pessoas, é impressionante. Nós vamos entender um pouquinho hoje sobre o que Jesus fez na vida desse homem que nem nome tem. A Bíblia fala que descendo ele do monte, grandes multidões o seguiu. Descendo ele. Quem é esse cara que está descendo do monte? Quem é? Jesus descendo do monte. Quem desce é porque o quê? Subiu. Quando é que Jesus sobe no monte aqui? Se você voltar 3 capítulos antes, você vai para o capítulo 5 de Mateus, e você vai perceber que aqui Jesus começa a subir ao monte. E é interessante essa dinâmica de subir ao monte antes de descer, porque Jesus começa a subir ao monte, e ele fala que se assentou-se e começou a ensinar. Queridos, olha a dinâmica de pedagogia de Jesus. Ele sobe com os discípulos, se assenta com eles. Ele dá valor, dá atenção de olhar no olho, de chegar pertinho, de ficar no mesmo nível, de sentar. E aí Jesus ensina do capítulo 5 até o capítulo 8, antes de descer, um resumo do evangelho inteiro, que é o grande sermão do monte. Você vai compreender do capítulo 5 ao 8 aqui, Júnior, todas as coisas que está no beabá do evangelho. Aqui fala sobre salvação, crucificação, oferta, adultério, fala sobre tudo. Você quer resumir, você quer um panorama assim do Novo Testamento, você quer entender um pouco de tudo do Novo Testamento, lê do capítulo 5, 6, 7 de Mateus. É um resumo dos evangelhos. É o Sermão do Monte. E é legal essa dinâmica de Jesus sentar para ensinar. E a gente vai falar com uma criança, a gente se assenta, a gente se abaixa ao tamanho dela, a gente tenta entrar na pedagogia dela, de falar na mesma linguagem. Querido, deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim. Deus sabe falar como você sabe entender, não se preocupe. A voz dele vai chegar dentro de você hoje, porque Deus sabe falar como você entende. Você não vai ser confundido da sua voz. Se precisar, ele senta para conversar com você. Ei, olha aqui para mim, Jesus é tão especial que naquele cenário onde Pedro sai do barco para andar sobre as águas e todo mundo empolgado, focado, os olhos, Pedro conseguiu, começou. Todo mundo focado no Pedro e eu foco em Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro tentou andar, a gente sabe que não dá para andar sobre as águas. Para de inventar, não dá certo, nós não fomos criados para isso.
Mas Jesus é tão especial que ele não estava preocupado se a gente ia dar conta de andar sobre as águas. Sabe o que ele fez? Ele deixou de andar sobre as águas para ficar no barco com eles. Não interessa se Pedro conseguiu ou não. Ele foi para dentro do barco. Às vezes a gente está querendo fazer o que Pedro fez e a gente nem sabe se dá conta. Ei, não se preocupe. Se você não der conta, Deus vai sair de ser esse sobrenatural que a gente entende, andando sobre as águas no seu maior nível de espiritualidade. Ele vai deixar de ser Deus para andar no barco com você, porque o que importa é você. Glória a Deus. Ele deixou de andar daquele jeito e foi para o barco. Gente, olha quem é Jesus. Ele se importa comigo, ele vem andar do meu jeito. Ele quer ficar comigo. Sabe, queridos, e quando ele começa a descer desse monte, a Bíblia fala que grandes multidões o seguiam. E é importante você entender esse cenário. Constrói na sua mente esse cenário comigo, pastor Erasmo. Jesus descendo do monte. A Bíblia fala que multidão seguia? Não, tem uma palavra antes. Qual é a palavra que está antes aí do texto? Por que está escrito grande? É importante você entender isso para você conseguir compreender o contexto. Gente pra caramba, quanta gente era? Dá para contar? O autor vem escrever e fala assim, gente pra caramba, grande multidão. Não era uma multidão, era muita gente. Agora olha só, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso aproximou, improvável. Pastor Maia, leproso morava onde? No meio da multidão? Sabe onde um leproso morava? Fora do arraial de Israel. Um leproso era identificado por um sacerdote, que a primeira medicina é do sacerdote, era o sacerdote que dava diagnóstico médico. Ele olhava para uma pessoa, diagnosticava que estava doente e separava do arraial. E colocava fora do povo. Por quê? Porque a partir de agora, o leproso ele precisava estar separado, porque aquela doença era contagiosa. Agora, compreenda comigo que esse cara foi tirado do ambiente familiar dele. Ele foi arrancado do lugar seguro dele e foi colocado para fora desse lugar, porque ficou doente. Ei, olha aqui para mim. Muita gente começa a ter doenças emocionais, feridas internas, que elas psicossomáticas, elas somatizam na sua vida e te arrancam de dentro da sua casa, te arrancam de dentro dos seus familiares, as suas feridas te arrancam do lugar da cura, te separa da família, te separa da igreja, te separa da sociedade, faz você viver uma pessoa isolada, longe de tudo, longe dos concertos, longe das restaurações. Uma vez eu fui num leprosório, numa cidade chamada Flechal, no Espírito Santo. Conhece? Eu fui evangelizar nesse leprosário. E eu cheguei para sentar com um rapaz que não tinha um nariz. Um senhor já de idade. E ele contou para mim que ele foi pegar laço. A polícia chegou na casa dele, prendeu ele a laço e levou para esse lugar. Ele estava lá até aquela época, mais de anos. Isso foi na época da ditadura brasileira. E até hoje esse leprosário, ele é sustentado pelo governo. E tem pessoas que foram presos daquela época até hoje lá, que foram abandonados pela sua família. Eu pude entender um pouco mais o que é chegar perto de uma pessoa como essa. Então imagine, Jesus está aqui descendo, uma grande multidão o seguia. Eis que um leproso aproximou. Eu fico pensando, pastorzão, que esse leproso estava lá no lugar que foi separado para ele. E ele precisou, de alguma forma, entender que ele tinha que chegar até Jesus. Algo chegou sobre ele, ou um entendimento, ou um testemunho, ou uma palavra, alguma coisa mostrou. Ou aquele ensino que estava lá em cima do monte ecoou e chegou no ouvido daquele cara que ele precisava ir até Jesus. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando ele decidiu ir até Jesus, entre Jesus e ele, tinha uma grande multidão. E aquela grande multidão representava para ele suas rejeições, os seus traumas, os seus problemas, porque foi daquele lugar que ele foi rejeitado,
Foi daquele lugar que ele foi retirado. Foi daquele lugar que ele foi abandonado. E mais algumas coisas que a lei da época dizia. Você sabe como um leproso, Aninha, tinha que andar no meio da comunidade naquela época? Não era bom, Ana. Um leproso, pela ordem que foi dada a Moisés, ele podia estar no meio da multidão se ele levantasse a mão e declarasse com a sua boca: leproso, leproso, maldito, maldito. Era a única forma que ele podia andar no meio da sociedade. Olha o que a enfermidade faz com pessoas. De se autodeclarar malditas. É isso que as enfermidades emocionais, feridas internas, lepras escondidas dentro das nossas estruturas fazem com a gente. Eis que um leproso e aproximou-se. Primeira atitude de adoração desse homem. Ele teve que enfrentar a multidão. Ele teve que enfrentar o seu passado. Ele teve que olhar para ir até Jesus e lembrar que as pessoas que estavam ali perto de Jesus representavam as pessoas que o rejeitavam. Porque quando ele chegasse naquela multidão, qual era o comportamento? Ei, ó, qual o comportamento se um leproso chegar aqui agora e querer sentar do seu lado? Qual será o seu comportamento? Opa, cadeira para você. É o jeito mais fácil de arrumar uma cadeira para um visitante, pastor. Rapidinho, ó. Por favor, pode sentar. Você senta lá do outro lado. Sabe, queridos, às vezes para a gente ir para Jesus, a gente vai ter que enfrentar os nossos traumas. A gente vai ter que enfrentar. Fala comigo essa palavra, enfrentar. Esse é o meu primeiro princípio de cura. Enfrentar, queridos, não é voltar ao nosso passado, é trazer à frente o nosso passado. É encarar diante de nós com as atitudes novas o que nós fizemos lá atrás para um novo ciclo. Enfrentar o passado é lembrar que vivemos aquelas rejeições, não tem como voltar lá, mas tem como sim trazer diante de mim, diante de Deus e falar assim: eu não vou fugir mais. Eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Não importa. Ei, ele ia chegar lá. E quando ele chegasse, as pessoas iam rejeitar ele. Então eu posso dizer para você o seguinte: rejeite a rejeição que chegou até você. E se a rejeição chegar até você, sabe o que você faz com ela? Rejeita ela. Não aceite. Mas sabe o que eu penso, Lúcio? Que toda vez que a gente decide enfrentar aquilo que parece a multidão dos nossos problemas, que parecia o que ia impedir a gente chegar até Jesus. Imagine, o cara saiu lá do leprosário. Jesus está lá onde a Ana está. A multidão está aqui, ele decidiu enfrentar. O que começou a acontecer com a multidão? O que começou a acontecer? Se abriu. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia difícil, se tornou facilitador. A rejeição do povo foi o caminho para ele. Não se preocupe se as pessoas vão te rejeitar. Talvez a rejeição das pessoas vai abrir o caminho que você precisa encontrar. Não tem como falar sobre restauração e não tem como falar sobre cura se a gente não entender o princípio. Sabe o que é, meu irmãozão, ser curado? É o encontro do nosso coração com a humildade. Você quer ser curado? Cura é um encontro do coração humano com a humildade divina. Não existe ninguém nessa terra que foi curado se não se submeteu ao espírito de humildade, se não tirou os calçados, se não voltou a andar descalço, olhando para dentro, sendo curado por dentro, tendo um encontro do próprio coração humano com a humildade de Deus. Isso é cura. Você pode ter esse encontro hoje? Enquanto a palavra está sendo ministrada, você está sendo alimentado e curado, porque ciclos vão sendo fechados. E esse cara chegou diante de Jesus, aquilo que era
o fator de rejeição se torna um fator favorável. Aquilo que a gente acha, a igreja vai me rejeitar de novo, eu não vou lá. Aquilo aconteceu, eu não vou lá. Foi tudo diferente. Quando ele decidiu enfrentar, pisar naquele lugar, se posicionar, o povo abriu. Quando ele encontra Jesus, qual que é a primeira palavra que sai da boca desse leproso? Lê aí no texto. Qual é a palavra que sai da boca dele? O que ele diz? Não. Primeira palavra. Qual é? Senhor! No meio da multidão, como é que a gente chama? É baixinho? Então como é que foi que ele fez? Vamos lá. Senhor! Queridos, primeira atitude desse leproso: reconhecer Jesus como Senhor. Você quer ser curado? Você quer fechar os ciclos da sua vida que nunca foram fechados? Ciclos que estão fazendo você perder tudo. Pega essa área da sua vida e coloca Jesus como Senhor dela. É sua vida sexual? Coloca Jesus como Senhor dela. É sua vida financeira? Coloca Jesus como Senhor dela. É sua língua? Coloca a sua vida como Senhor dela. É suas rejeições? Coloca Jesus como Senhor dela. Qual é a área da sua vida que precisa ser colocado Ele como Senhor? Centro. A gente vive hoje num mundo evangeliquez, onde as pessoas têm Deus como Pai, Jesus como Salvador, mas não tem um governo do Espírito Santo. Não vai ser transformado. A transformação da nossa vida depende do Espírito de Deus nos governar. É um fracasso para qualquer cristão só ver Deus como Pai e não ser governado pelo Espírito Santo. É uma vida de fracasso. Nós fomos chamados para o Espírito habitar em nós e não nos sentirmos sozinhos. E quando Ele entrarmos em nós, nos governar, nos controlar, equilibrar as nossas emoções, equilibrar os nossos sentidos, equilibrar a nossa área interna, nos dar equilíbrio. O Espírito habita em mim para me governar. Hoje é o culto da vitória, mas é a vitória do Espírito vencendo as nossas estruturas. E não a nossa vitória. Na verdade, é a nossa derrota para o Espírito Santo essa noite. Nós vamos perder para Ele. Nós vamos soltar. Tem alguma área da sua vida que você precisa botar Jesus como Senhor? Eu queria que você fizesse hoje. Segunda atitude desse leproso. Qual a segunda palavra que saiu da boca dele? Se tu queres. Queridos, olha só, que lindo. Ele avança na multidão, a multidão abre. Aquilo que parecia um problema foi o fator facilitador para me chegar. Ele se humilhou. Se você for olhar os outros textos, você vai ver que alguns autores dos outros evangelhos dizem que ele estava de joelho, gritando, Senhor! Uns dizem que ele está de joelho com a cara no polo, Senhor! Tudo mostra essa rendição de reconhecer Jesus. Mas a segunda palavra é o resultado de quem realmente fez a primeira. Um leproso foi atrás de Jesus para quê? O que ele queria? Ele saiu lá do leprosário para quê? Ele enfrentou os seus problemas para quê? E quando ele encontra o Senhor, ele fala assim, preciso ser curado, mas não. Só te ter como Senhor basta. Não precisa de mais nada. Fala isso para ele. Pedi tantas coisas esse ano. Eu quis tantas coisas esse ano. Mas só ter você como Senhor basta. Faz se tu quiser. Se eu tiver que carregar essa doença para o resto da vida, eu vou carregar. E não vou te deixar. Porque o Senhor basta. O Senhor basta.
O Senhor basta. O Senhor basta. O Senhor é suficiente. Você pode fazer isso uma adoração na sua vida. O Senhor basta. O Senhor é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Faz se você quiser. O coração está assim, ó. Porque diante das coisas boas desse mundo que a gente fica tudo doido. Que os nossos hormônios ficam pulando, nossa mente não para de desejos. Quando eu chego no Evangelho, eu olho para ele e falo: você basta. Seu senhorio basta. Eu não preciso de mais nada. Cristo é suficiente em 2022 e continuará suficiente em 2023. Qual a terceira palavra que sai da boca do leproso? A primeira é? A segunda é? Se quiseres significa renúncia. Eu abro mão daquilo que eu vim buscar. A primeira é senhorio. A segunda é eu abro mão, eu renuncio, eu me entrego. Não quero mais nada. Só te ter já basta. E a terceira? O que sai da boca dele aí? Lê aí. Podes me tornar limpo. Agora coloca isso tudo junto. Ele corre, a multidão abre, ele se humilha, ele grita: Senhor, se quiseres. Aí no fundo, sai lá de dentro das entranhas: eu sei que tu pode, mas faz se você quiser. Eu sei que você pode me fazer limpo de novo. Eu sei que essa pele que está podre, eu sei que essa minha alma que está apodrecida pode ficar limpa. Eu sei, porque eu te vi como Senhor. Senhor, restaura a fé do teu povo essa noite. Agora, queridos, para cada atitude de enfrentamento dos seus problemas para ele faz uma atitude de enfrentamento dos seus problemas para você. Então vamos fazer o cenário rapidinho. Ele corre, o leproso corre, chega diante de Jesus, se humilha e fala: Senhor! Qual foi a primeira atitude de Jesus? Lê a Bíblia aí, que eu não vou dar nada de graça para vocês não. Vocês estão muito mal acostumados. Então olha lá. Quando você reconhece na área da sua vida que precisa do senhorio dele, que ainda não é, que existe, tá, gente? Áreas da nossa vida que ele ainda não é Senhor. Existe, tá? Isso não é coisa de outro mundo, não. Tá dentro da igreja. Tá aqui no nosso meio. Quando você reconhece, o que Jesus faz? No meio da multidão, toda aquela confusão, o que ele faz? Olha aqui para mim, olha aqui, olha aqui. O que você consegue enxergar com isso? O que isso fala para você? Deus assim para você. O que você consegue ver? Estou aqui. Conta comigo. Toda vez que você reconhece Ele como Senhor, Ele estende a mão para você. Sabe o que falta? Você reconhecer Ele como Senhor para a mão dele ser estendida. Uma atitude gera outra. Uma atitude sua gera uma atitude dele. Um passo seu para Deus, Deus dá um passo para você. A mão dele se estende. Agora, queridos, qual a segunda palavra do leproso? Se quiseres. Qual que é a segunda palavra de Jesus? Ei, olha aqui, ó. Jesus vai lá e ó. Olha aqui para mim. Há quanto tempo aquele cara não sente o calor de um toque? Há quanto tempo ele não sabe mais o que é um abraço? O que é a enfermidade que ele carregava arrancou dele? O afeto, carinho, amor, sentimentos. Jesus aqui quebra a lei. No meio da multidão não podia tocar em quem? No leproso, ele não podia ser tocado. Jesus vai lá e o toca.
Eu fico imaginando a virtude, a sensação que aquele organismo sentiu de novo. Aquelas peles feridas sendo restauradas. O toque cura. Você pode tocar na pessoa que está do seu lado? Faz um gesto aí. Imagine uma pessoa que não sabe mais o que é um afeto. Que as suas enfermidades enclausuraram ela emocionalmente ao ponto dela não receber mais ser amada. Toda vez que você tiver atitudes de renúncia na sua vida, Deus vai tocar você profundamente. Renúncia gera o toque de Deus. Se você nunca foi tocado por Deus, pergunte para Ele o que você precisa abrir mão. Abre mão do seu ministério, abre mão das suas vontades, abre mão da sua vontade, até daquilo que fez você chegar até Ele. Às vezes você foi para Jesus para ser próspero, você foi para Jesus para mudar de vida. Abre mão de tudo. Fala, Deus, eu te encontrei e já tá bom. Se eu não tiver dólar, se eu não tiver carro, se eu não tá bom. Ele vai te tocar profundamente. Você vai ser curado. Você vai ser transformado. Qual foi a terceira atitude do leproso? Se tu quiseres, mas eu sei que tu pode. Fé, eu sei que tu pode. Eu te vi como Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor. Tu pode me tornar limpo. Qual que é a terceira atitude de Jesus? A vontade de Deus é liberada. Qual que é a vontade de Deus? Eu quero ser tu limpo. Fique de pé. O texto fala que eis que um leproso aproximou e o adorou. Ele estava rejeitado, morando fora da sua comunidade, fora do teu povo, rejeitado pelo sacerdote, pelos pais, pelas mães, tirado de todos os ambientes de afeto. Um tempo que o texto nem diz que ele não era tocado. Ele não tem nem nome. E a Bíblia fala que ele aproximou de Jesus e adorou Jesus. Você sabe por que ele conseguiu adorar Jesus mesmo doente? Porque a adoração, queridos, nasce nas Escrituras em Gênesis 22, com Abraão, quando vai levar o seu filho. A adoração, ela está ligada na sua raiz, sacrifício. Não é só uma canção. E esse homem que estava doente se sacrificou para fazer tudo isso. Por isso que o texto diz, eis que o leproso aproximou e adorou. Você pode adorar Deus. Você pode adorar Deus. Depende do sacrifício que você vai dar para Ele. Qual que é o preço que você vai pagar? O que você vai entregar? Eu sei, gente, que tem muita gente que tem carregado coisas em suas mochilas há décadas, que está aqui no nosso meio. E nem acredita mais que Jesus pode fazer você limpo de novo naquela área. Não tem nem fé mais para isso. Deixa eu estabelecer algo para você de novo. Senhor, estabeleça isso na sua vida. Ele é seu Senhor. Restaura a aliança. Vamos lá, vamos orar. Agora é a sua hora de orar. Restaura a sua aliança de senhorio com Ele. Fala para Ele, fala assim, Deus, eu quero te aceitar de novo. Eu reconheço você como Senhor da minha vida de novo. Eu coloco fora todos os tronos que eu construí, renovo minha aliança contigo essa noite. O Senhor é meu Senhor, não existe outro. Declara isso com a sua boca para Ele. Olha para os céus e fala, você é o meu Senhor. Alinha de novo.
Ajusta. Olha para ele e fala: Deus, eu carrego tantas coisas dentro de mim, mas eu quero entender que só ter você é suficiente. Alinha, faz isso um equilíbrio dentro de você, bota isso como um fundamento. Talvez isso pode equilibrar você por dentro, te dar o equilíbrio que você nunca teve. Fala para ele: seja o meu Senhor, isso basta. Seja suficiente encontrar Jesus. Se sinta como um homem completo porque encontrou Jesus. Abre mão dos seus desejos agora. Abre mão dos seus desejos. Coloca tudo na cruz. Dos sonhos, dos projetos, entrega para ele, fecha os ciclos. Amarra tudo direitinho com ele, fecha os ciclos. Pede para ele curar sua lepra, curar, transformar você. Escuta ele dizer. Visualiza ele estender a mão. Visualiza ele estender a mão. Quando você está exclamando o Senhor dentro da sua alma para ele, visualiza o Cristo vivo estendendo a mão para você. Visualiza. O socorro dele chegou. Visualiza o socorro dele chegou. Visualiza a mão dele estendida. Somos tua herança, ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção. Feche seus olhos, queridos. Deixa Deus curar pessoas nesse lugar essa noite. Estamos afogando. Vem, Senhor. Restaura pessoas nessa noite. Realinha pessoas com um propósito. Beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, Senhor, que Ele me ama. Seja tocado. Ele Seja tocado. me ama. Experimente o toque dele. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Quando ele tocou naquele homem, ele começou a ser restaurado, as emoções. Deixa esse amor tocar você e restaurar suas carências, restaurar suas rejeições, restaurar os seus afetos. Deixa esse amor enfrentar você e curar você. Declare isso. Declare com a sua voz. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama.
Seja restaurado. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Deixa essa palavra entrar em você. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, seja limpo, fique limpo. Imediatamente ele ficou curado da sua lepra. Ele me ama. Me ama.